Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. E tem outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir em outra rede social. Hoje vamos finalmente na concretização da TBR do mês de outubro. Para quem não acompanhou, eu já fiz 50%. Eu vou deixar no card de descrição o vídeo para que vocês vejam quais são as leituras. Fica um vídeo extenso, quase 30 minutinhos, mas eu acho que tinha sentido eu fazer mesmo longo, porque quem acompanha sabe, eu queria falar de forma mais esmiuçada sobre a obra, sobre aquelas obras. Hoje especificamente vai ser a finalização das leituras, só o resquício, e também vai ser um videozinho mais rápido. Deixa eu mostrar para vocês o que eu li. Tanto no primeiro vídeo como nesse segundo, tem leituras inéditas e tem releituras. E um dos livros que eu li foi esse aqui, Aforismos para Introdução à Filosofia da Natureza e Aforismos sobre a Filosofia da Natureza. É um livro de Schilling, eu acho que se pronuncia assim, não tenho certeza. E esse é o segundo livro de filosofia que eu leio esse ano. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que desde aquele período de pandemia eu tinha sentido muita dificuldade em me conectar com filosofia, e esse ano, graças a Deus, eu consegui. Espero no próximo ano ler mais, né? Eu acho pouco ler 2 livros. Eu tenho uma coleção aqui com alguns pensadores clássicos e eu acho que é importante ler porque eu gosto, porque eu me identifico. E aqui é aquela filosofia bem basilar, bem conceitual, quando o autor ele fala sobre elementos da natureza, ele traz uma abordagem sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o ser, aquelas divagações que os antepassados faziam sobre a existência. É interessante, é um livro curtinho, confesso que não me pegou tanto, mas é interessante, né? Eu acho que um dos filósofos que mais me chamou a atenção, não, a maioria dos filósofos que me chamam a atenção são aqueles de vertente social, quando eles fazem abordagem em cima do modo social, como Rousseau, como Foucault. Mas é interessante. E assim, para conhecer, né, um autor novo, eu super recomendo. Aí uma leitura que eu estava super ansiosa para fazer era das histórias de Sherlock Holmes, que eu adquiri esse ano, um box com a obra completa. Eu pensei em ler, comecei esse box só no próximo ano, mas como tinha essa questão do VictoTube, apesar de ser vitoriano, não foi nem tanto isso, mas eu achei que seria interessante, porque eu me permiti ler muita coisa vitoriana, alguma coisa vitoriana e alguma coisa de terror que não é o meu comum, no período de outubro. Aí decidi incluir esse porque eu achei que era uma história de aventura que me chamou mais a atenção. Para quem não conhece, é um box que contém 4 livros desse, e nesse primeiro livro aqui tem vários livros. Aí eu li só o primeiro, que foi Um Estudo em Vermelho, que era o que mais me chamava a atenção. Desde que eu conheço esse título, sempre eu ficava me perguntando o que era esse Estudo em Vermelho. Se era uma história de guerra, guerra de reis, se eram conflitos que levavam a duelo. E aí essa brincadeirinha com o nome vermelho, porque representaria o sangue. Mas na verdade não era o que eu imaginava, super curti. Ele começa com o estudo vermelho, com a ciência da dedução, onde Sherlock Holmes
fala um pouco sobre as memórias de John Watson, e aí ele fala sobre Holmes, a formação, a profissão, como é que ele descobre o agente causador do crime, realmente dentro do aspecto de dedução do Sherlock. E tem uma outra parte desse Estudo Vermelho que eu achei bem interessante, não esperava, que é a parte do País dos Santos, quando ele fala de João Ferrier, que fala sobre um pouco sobre a vida dos mormons, né? Que eu realmente não imaginava ter um pouco dessa abordagem da religião. Eu imagino que talvez nesse período vitoriano na Inglaterra, os mormons deviam ser um contingente bem representativo, bem expressivo para Conan Doyle escrever a história sobre eles, e achei maravilhoso. Eu não tenho certeza, assim, de tudo que eu quero ler em novembro, porque a gente pensa muito, cria TBA, imagina coisas, mas às vezes não há tempo. Mas se der, eu quero continuar com a leitura desse box, né? Eu estava até pensando semana passada, meu Deus, quando eu comprei, eu achei que foi um box grande, com mais de 1000 páginas, 4 livros extensos, mas depois eu percebi que não, que as histórias, elas têm uma dinâmica muito interessante, e eu acho que quando eu terminá-lo, eu vou pensar, e acabou, que pena, né? Super recomendo, e principalmente porque eu acho que a figura desse investigador classicão, ele é muito reproduzido pelas mídias, de uma maneira geral, e as pessoas falam muito dele, mas de meras citações, sem ter realmente uma bagagem de leitura. Então, eu acho que é interessante a gente realmente conhecer os referenciais, não desmerecendo a cultura pop intrínseca neles, mas assim, conhecer realmente a base, que é o livro, e assim, super recomendo, foi uma leitura maravilhosa, bem divertida. Aí fiz uma releitura desse livro, Miss Dollar. É um livro que, no primeiro momento que eu li da Ruth, eu não gostei tanto. E nessa segunda leitura eu achei que eu ia ficar mais ou menos nesse entendimento. E a bem da verdade é que apesar de eu saber da relevância da obra, ela não me pega tanto. É uma história interessante, eu acho que traz muita reflexão, mas realmente não é um tipo de livro que me encanta. Eu até acho que tem alguns momentos. A Ruth usa fluxo de consciência, né? Mas independente desse fluxo de consciência, ou talvez por causa disso, eu sinto que em alguns momentos a obra ela é fragmentada. E aí a gente pensa em vários aspectos que a autora quer trazer pra gente. Eu separei um trechinho para ler para vocês, bem pequenininho, que diz assim: um milagre. Sua vida era um milagre, pensou hesitante atravessar. Mas o fato é que o sangue lhe fervia ao ver aquelas criaturinhas de 5 ou 6 anos andando sozinhas por Piccadilly. O guarda devia ter interrompido de imediato o trânsito. Não que tivesse ilusões acerca da polícia londrina. Na verdade, estava compilando indícios de sua negligência, e estes fruteiros ambulantes não se deveria permitir que ficassem pela rua com seus carrinhos de mão. E as prostitutas? Santo Deus, não era culpa delas, nem dos rapazes, mas do nosso deplorável sistema social. E assim por diante ruminava tudo isso. Era até possível vê-lo ruminando, grisalho, pertinaz, garboso, alinhado, enquanto cruzava a pé o parque, a fim de dizer à sua mulher que amava. Eu acho que nesse livro ela tem muitas citações assim bem interessantes. É um livro que dispensa comentários. Todo mundo sabe que é um livro super relevante para a literatura mundial, mas de fato não me pega tanto. Acho a capa muito bonita, muito charmosa, e gostei da releitura, mas eu quero ainda em vida reler algumas outras vezes. Eu acho que é um tipo de livro que quanto mais a gente se aprofundar, no sentido de permitir em outros momentos reler e revisitar a obra, o nosso entendimento e o nosso gosto vai aumentando, né?
e super recomendo. Eu acho que a autora é maravilhosa. Quero ler outras coisas dela, mas devagarinho a gente vai demandando, né? Aí nessa pegada de releituras, eu reli essa graphic maravilhosa, The Dark Man. Eu sempre me enrolo no inglês. E ela é lindona. Eu acho que o projeto gráfico, ele é lindíssimo. Eu me esqueci do nome desse tipo de traçado. Eu acho que é rachura, não tenho certeza. Mas aqui conta a história de Randall Flagg. Eu acho que todo mundo que conhece Stephen King sabe que dentro dos vilões que o King criou, o Randall Flagg, ele é o maior e ele é a representação do mal em várias escalas. E esse quadrinho ele é lindo, ele tem pouco texto, muita ilustração, mas é maravilhoso, sabe? Super recomendo. E assim, é uma boa oportunidade para curtir o autor de uma outra perspectiva, visto a gente não ter tantas possibilidades aqui no Brasil de quadrinhos adaptados da obra dele. Posso até estar enganada e talvez lá fora na gringa não tenha tanto, mas eu imagino que tenha mais do que aqui no Brasil. E aí, seguindo esse monte de quadrinho, eu fui revisitar também A Caça da Besta, que é esse quadrinho de Batman. Eu gosto, vez por outra, de quando eu posso me permitir ler esse tipo de coisa. Eu achei muito gostosa, porque na composição da história ele colocou a adaptação de uma história clássica aqui, que compõe toda a narrativa. Aqui a gente vê a figura do vilão Pinguim bem expressiva. E Batman é gostoso também por isso, porque ele tem vários vilões, né? E quem acompanha e gosta do quadrinho Batman, ou até mesmo dos desenhos, pode se deliciar com essas múltiplas possibilidades. E aí, para não ficar só em leituras, eu me permiti esse mês assistir algo. Pensei até em assistir um filme vitoriano, mas desisti, porque o tempo era curto e não estava muito afim. Eu tenho muita dificuldade de assistir, apesar de gostar. Eu sempre sinto que eu prefiro ler do que assistir. Mas aí, para fugir um pouquinho da regra e me permitir, eu assisti no streaming mesmo, na Netflix. Não sei se tem disponível no YouTube ou em outros streams, mas até que não tenha nenhum canal de assinatura de streaming em casa e quiser procurar no YouTube, eu não acho que seja impossível encontrar, porque vocês sabem, né? Vocês sabem que as pessoas compartilham, mas eu assisti ao filme O Telefone do Senhor Haddington, e ele é maravilhoso. Ele é um filme adaptado desse livro aqui, do conto do mesmo título. É o primeiro da história desse livro aqui com sangue, que são alguns contos, e eu gostei muito da adaptação. Não fugiu daquilo do conto. Quem leu o conto e assistiu o filme achou muito parecido, com certeza. E a história é bem interessante, né? De um menino que perde a mãe e continua a vida com o pai. E ele mora lá numa cidadezinha e tem um milionário idoso, solitário, avarento. E está com dificuldade de enxergar e pede ao pai do menino para aquele menino ler para ele. E ali eles têm aqueles encontros semanais, e o menino vai para a casa dele, lê, e ali eles trocam ideias sobre literatura e um pouco sobre a vida, né? E num dado momento, aquele menino ganha um bilhete de loteria dado por aquele idoso, e aí o menino decide presenteá-lo com um telefone, um smart. E aí ele não quer, porque ele é avesso à tecnologia, mas aí o menino mostra que, através daquele recurso, ele pode investir na bolsa e saber de algumas previsões e ter detalhes de outras informações que ajudam até no processo dele mesmo, da manutenção da sua fortuna. E ele aceita,
e depois de um certo momento aquele menino fica um pouco mais jovem, adolescente, cresce um pouco, mesmo assim ele continua indo ver o idoso, ler para ele, e aí aquele idoso parte, e o menino fica naquele luto absurdo. Né? Ele tem uma dificuldade mesmo de lidar com esse luto, de não aceitar a perda da mãe, e de uma certa maneira, aquele idoso com o menino mantém uma ligação, mesmo depois da morte do idoso, através do telefone. Então, assim, é um conto maravilhoso. Para quem gosta de assistir, também super indica esse filme. E aí, para assistir algo mais, eu assisti uma série que é baseada no conto Nevoeiro. Essa série ela foi feita em 2017, faz um tempinho, e só tem disponível uma primeira temporada. O piloto é a primeira temporada. Não sigo adiante, eu imagino que não tenha feito sucesso. E quem quiser conferir a escrita, esse conto você encontra no livro de contos A Tripulação de Ossos, de King. E eu gostei, achei que o final foi meio exageradozinho, sabe? Eu não gosto quando tem tanta virada numa narrativa. Faz parte, mas quando é excessivo eu acho chato e acho que perde um pouco do sentido porque beira um pouco absurdo, mas eu gostei, achei interessante e quero me permitir, vez por outra, assistir algo assim mesmo que me prenda mais. Talvez hoje seja mais assim, algo em cima de algo que eu li e aí eu vá procurar adaptação pro cinema, né? Pra mídia televisiva. Apesar que eu tenho aqui alguns boxes de filmes em stand-by, mas aí a gente deixa pro 2023. E foram essas minhas leituras. Quem quiser compartilhar o que leu, se conhece algum desses livros, né? E estou muito feliz, muito grata a Deus por esse novembro que se finalizou. E agora a expectativa é aproveitar novembro e dezembro e ver o que é que dá para ler e fazer aquelas leituras mais gostosinhas até o término do ano. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!